sheik por dinheiro e acreditou ter ganho o mundo. Mas o que parecia riqueza era uma jaula. Segredos enterrados, alianças traidoras e um poder que consome quem se aproxima. Nesta história você verá até onde alguém vai para manter o império e o preço aterrador que um casamento pode cobrar. Ali, qualquer gesto parecia amplificado, os dedos dela entrelaçados com força, quase machucando as próprias mãos. O leve tremor nos joelhos, oculto sob o tecido rígido de um tailleur azul marinho. A forma como mordia discretamente o lábio inferior, tentando evitar que a tensão lhe escapasse pelo rosto. Khalid al-Rashid, o homem que um dia prometeu protegê-la de todo o mal, estava de cabeça erguida, ombros retos, olhar fixo nela. Os olhos escuros, tão profundos e brilhantes quanto a obsidiana, queimavam com algo entre a raiva e a súplica. Não havia lágrimas, nenhum pedido de clemência. Apenas o silêncio feroz de quem se recusa a ser visto como vítima, mesmo quando as correntes frias apertavam seus pulsos. O terno cinza claro, perfeitamente alinhado, parecia um uniforme de guerra, uma armadura inadequada diante da humilhação de estar algemado diante do mundo. O único sinal de desconforto era o leve enrijecer do maxilar, uma linha de tensão que denunciava o esforço para manter a compostura. O juiz impassível folheava documentos com gestos precisos. Seu rosto, parcialmente oculto por óculos de armação fina, era uma máscara de neutralidade, mas a testa franzida sugeria a gravidade do que estava em jogo. Advogados cochichavam em voz baixa, papéis sendo passados de mão em mão, o som ritmado dos saltos de uma secretária ecoando sobre o mármore claro do piso. O público, composto por jornalistas, autoridades e curiosos, mantinha os olhos cravados no casal improvável, a jovem libanesa de expressão determinada e elegância sóbria, e o sheik, cuja fortuna e reputação sempre pareceram inatingíveis. Lá fora, além das paredes espessas que abafavam o ruído da cidade, o sol do fim de tarde transformava os arranha-céus de vidro em lâminas douradas. Mas ali dentro, o tempo parecia suspenso, como se o próximo minuto pudesse mudar o destino não só dos dois, mas de todos aqueles que orbitavam em torno deles. A respiração de Aisha era curta, quase dolorosa. Ela sentia o suor gelado escorrendo por baixo da blusa, mesmo com o ar-condicionado sussurrando de maneira constante. O cheiro de perfume amadeirado, provavelmente de algum advogado, misturava-se ao aroma sutil de papel antigo e couro polido das cadeiras. Cada detalhe parecia gravado a ferro em sua memória. Ela olhou para as mãos de Khalid. Conhecia cada linha, cada cicatriz discreta, cada gesto delicado de quando ele tocava seu rosto, de quando acariciava seus cabelos durante as noites insones. Agora presas por correntes, aquelas mesmas mãos pareciam estranhas, quase ameaçadoras. Uma cena impossível de ser imaginada anos antes, quando tudo o que ela queria era segurança, estabilidade, uma vida digna para si e para a mãe que envelhecia em um bairro modesto de Beirute. Khalid não desviava os olhos. Havia uma mensagem silenciosa naquele olhar, uma pergunta, um desafio, uma promessa de que nada ali terminaria sem consequências. O suor escorreu pela têmpora dele, um brilho sutil sob as luzes do tribunal. Ainda assim, ele não se permitiu fraquejar. O rosto impassível, quase esculpido em pedra, só denunciava o conflito interior por um leve tremer nos músculos do pescoço. O juiz anunciou o início da sessão em árabe formal, a voz ressoando grave pelo microfone. O som reverberou, obrigando todos a se calarem completamente. O advogado de defesa se ergueu, ajeitando o paletó, e fez um gesto breve a Khalid, como se pedisse calma. Do outro lado, o promotor folheava pastas repletas de documentos, olhos atentos a cada detalhe, como um predador à espreita. Aisha sentia o olhar de todos atravessando sua pele. O que fazia ali, afinal? Por que aquela jovem, filha de professora aposentada, amante dos livros e da história, alguém que sempre evitou conflitos, agora era o centro de uma batalha que envolvia milhões, integridade, honra, poder e talvez a própria vida? O passado desfilava diante de seus olhos em flashes,
cada um mais pungente e contraditório que o outro. Por um instante, o tribunal desapareceu. O barulho das algemas se dissolveu e só restaram as lembranças, aquelas que, por mais que tentasse, nunca conseguia apagar. Primeiro, a imagem tênue da biblioteca da Universidade Americana de Beirute. As estantes alinhadas, o cheiro de papel antigo e resina de cedro, a luz filtrada por janelas altas, lançando manchas douradas sobre o tapete gasto. Aisha, com a camisa branca levemente amarrotada, empilhava livros sobre civilizações antigas quando ouviu passos firmes. Olhou por cima da prateleira e viu pela primeira vez Khalid. Ele não era apenas um visitante comum, vinha escoltado por 2 seguranças que se mantinham discretos à distância. Khalid se dirigiu diretamente à seção de História Universal, os olhos varrendo as lombadas até encontrar A Queda dos Impérios. Ela se aproximou, com o cuidado de quem não deseja interromper, mas não pôde evitar observar o modo como ele tocava o livro, sem pressa, como se já soubesse o que procurava. Quando ele ergueu o olhar, os olhos se cruzaram acima da lombada. Um instante suspenso, a curiosidade dela se chocando contra o mistério dele. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Khalid, e Aisha sentiu um calor súbito subir-lhe ao rosto. Aquela troca silenciosa, tão breve, mas tão cheia de significado, ficaria gravada na memória dela para sempre. Outro flash, o toque de mãos ao entregar o livro. Os dedos de Aisha roçaram nos dele, um toque tão rápido quanto um sussurro, mas que disparou algo inesperado em seu peito. Havia uma energia ali, uma promessa de algo novo, diferente de tudo que já experimentara. Khalid agradeceu, a voz baixa, educada, mas carregada de algo quase hipnótico. Ela se perdeu por um segundo naqueles olhos. O cheiro sutil de âmbar e especiarias, o calor da pele dele, tudo conspirava para tornar aquele momento inesquecível. Mais adiante, uma noite em Dubai. A cidade brilhava sob 1000 luzes. Khalid a levou para um passeio em um carro de luxo, os vidros abertos para deixar entrar o vento quente do deserto. Pararam em um terraço particular, de onde era possível ver a cidade inteira. Arranha-céus brilhando, carros como formigas luminosas, o Burj Khalifa recortando o céu. Eles riram juntos, compartilhando histórias de infância, sonhos e até mesmo medos. Foi a primeira vez em anos que Aisha sentiu leveza, a ilusão de que talvez, só talvez, poderia ser feliz ali. Ele a fez esquecer, mesmo que por um instante, o peso das responsabilidades. A risada dela ecoou no ar quente, e Khalid, sorrindo de modo genuíno, segurou sua mão com firmeza, como se prometesse nunca soltá-la. Mas então, o primeiro prenúncio de perigo. Era uma tarde comum. Aisha estava no escritório improvisado do apartamento em Dubai, reorganizando papéis, quando ouviu o celular de Khalid vibrar insistentemente sobre a mesa. Ele entrou apressado, atendeu em árabe rápido, a voz tensa. Ao perceber que ela observava, interrompeu a chamada abruptamente e, sorrindo de modo distante, disse que era trabalho. Mas o sorriso não alcançou os olhos. Havia algo ali, uma sombra que não existia antes. Foi só um instante, mas a sensação de que o mundo perfeito podia, a qualquer momento, desmoronar, ficou grudada nela como um cheiro impossível de esquecer. O presente se impôs novamente. O tribunal, o calor, os olhares. Aisha respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia forte, não de medo, mas de responsabilidade. O peso de cada escolha que a trouxe até ali parecia sufocá-la, como se as paredes se fechassem ao seu redor. Por que ela fez aquilo? O que a levou a entregar o homem que um dia jurou amar, que prometeu dar-lhe tudo o que o dinheiro podia comprar, e quem sabe até o que não podia? Ela seria lembrada como traidora? Ou como alguém que teve coragem de romper o ciclo de silêncio que, por gerações, sufocava mulheres como ela? O advogado de Khalid se levantou, a voz calma, mas firme. Meritíssimo, a defesa deseja ressaltar que as acusações são infundadas, baseadas em documentos questionáveis e depoimentos de pessoas de reputação duvidosa.
Aisha ouviu, mas era como se a fala viesse debaixo d'água. O promotor, do outro lado, folheava os papéis, preparando-se para um ataque que ameaçava não só Khalid, mas toda a estrutura de poder que ele representava. Cada palavra dita naquele tribunal era uma lâmina de 2 gumes. Qualquer deslize poderia condenar não só ele, mas também ela, Omar, sua mãe, todos os que amava. Os olhos de Khalid nunca deixaram os dela. Era como se, naquele olhar, ele perguntasse: por quê? Por que você fez isso comigo? Por que entre todos os caminhos escolheu me destruir? Ou talvez a pergunta fosse mais profunda: você está salvando vidas? Ou apenas se vingando de um homem que a decepcionou? O som do teclado da secretária judicial marcava o ritmo do momento, como um relógio que anuncia o fim de uma era. Lá fora, a cidade continuava viva, indiferente à tragédia particular que se desenrolava entre aquelas paredes. No fundo, Aisha sabia que não havia mais volta. Não importava o veredito, nem o que diriam os jornais no dia seguinte. A decisão dela, de expor, de resistir, de não se calar diante do inaceitável, já havia mudado tudo. Mas o que Khalid fizera, afinal? O que poderia justificar tamanha ruptura, tamanha dor, tamanha traição? Ela apertou a pasta de documentos sobre o colo. Dentro estavam as provas, papéis, fotos, gravações, fragmentos de uma verdade perigosa que poderia destruir não só um homem, mas todo um império construído sobre segredos e silêncios. O preço do poder, afinal, raramente é pago apenas por quem o exerce. A imagem de Leila Mansour cruzou a mente de Aisha como um fantasma. O sorriso delicado da foto, os olhos grandes, tão parecidos com os dela própria. Uma mulher que sumira sem deixar rastros. Ninguém procurou por muito tempo. O dinheiro comprou o silêncio de todos. Menos dela. Menos agora. O juiz solicitou que Aisha se aproximasse. Ela se ergueu devagar, sentindo as pernas pesadas como chumbo. Caminhou até o púlpito, cada passo ressoando com força no salão. O som seco dos saltos misturou-se ao burburinho contido do público. Khalid a seguiu com o olhar, os olhos brilhando com a intensidade de quem não aceita a derrota. Quando ela parou diante do microfone, o mundo pareceu encolher até caber naquele instante. O juiz a encarou, aguardando o depoimento. O momento de decidir, não só o destino de Khalid, mas o dela mesma, havia chegado. Mas para entender por que a única mulher que ele amou se tornou a pessoa que o destruiria, precisamos voltar. Voltar ao dia em que uma garota comum cruzou o caminho do homem mais poderoso e perigoso do Oriente Médio. Antes de continuar, se você gosta de histórias sobre escolhas impossíveis, aproveita para se inscrever no canal. E me conta, de qual cidade você está me assistindo? Deixa nos comentários, adoro saber quem está do outro lado. Assim começa a história de Aisha Samara. Ela não nasceu para enfrentar reis, mas foi forçada a fazê-lo pelo amor, pela verdade e pelo preço do silêncio. Cada decisão, cada segredo, cada sombra desse passado será revelado. E nada, absolutamente nada, será como antes. Aisha acordava cedo, antes mesmo do sol, para preparar o café da manhã e ler as notícias enquanto a cidade ainda era calma, sem as buzinas impacientes e o calor que subia do asfalto ao meio-dia. Trabalhar na biblioteca da universidade era mais do que um emprego, era um refúgio. Entre as estantes altas de carvalho, ela se perdia nos mapas antigos, nos manuscritos de caligrafia elegante e nas anotações rabiscadas à margem dos livros. Seu setor favorito era a sala de história antiga, onde papiros, moedas romanas e pequenas estátuas de deuses egípcios aguardavam olhares atentos. Os dias ali eram previsíveis, quase ritualísticos. Às terças-feiras, ela reorganizava a seção de História do Oriente Médio, limpava as vitrines, trocava marcadores de página e, às vezes, trocava sorrisos cúmplices com o professor Hakim, que sempre lhe trazia chá de menta. Mas naquela terça-feira, algo quebrou o ciclo. Pouco depois das 9, o burburinho habitual dos estudantes foi interrompido pela entrada de 2 homens de terno escuro,
seguidos por um terceiro, vestido em traje tradicional, porém com um ar de sofisticação que não se encaixava àquele cenário acadêmico. O silêncio se espalhou como uma onda. O homem caminhou até a seção de história antiga, ignorando os olhares curiosos. Ele não pediu ajuda. Passou os dedos pela lombada dos livros até retirar um volume de capa azul. A Queda dos Impérios. Aisha, surpresa com a escolha, aproximou-se para oferecer auxílio, mas antes que pudesse falar, os olhos do homem cruzaram os dela acima da lombada do livro. Havia algo enigmático naquele olhar, uma mistura de cansaço e autoridade. Ela sentiu um leve frio na barriga, um desconforto quase físico, como se tivesse sido pega lendo um segredo alheio. Ele sorriu, um gesto discreto, antes de se dirigir à mesa de leitura. Esse livro é um dos meus favoritos, ela comentou, mais para preencher o silêncio do que por real necessidade. Ele ergueu o olhar novamente, dessa vez com curiosidade genuína. E por quê? Porque mostra como até os maiores impérios caem, não importa o quanto tentem controlar o destino. Ele fechou o livro com cuidado. A maioria das pessoas prefere histórias de ascensão, não de queda. Ela deu de ombros, tentando disfarçar o nervosismo. Talvez porque elas se esqueçam de olhar para o que acontece depois do final feliz. Ele riu, baixo, e então se apresentou. Khalid al-Rashid. Ela repetiu o nome em sua mente, como quem lê uma palavra estrangeira pela primeira vez. Algo naquele nome soava pesado, definitivo. O encontro terminou ali, mas para Aisha foi como se uma peça importante do quebra-cabeça de sua vida tivesse acabado de ser encaixada. Ela não sabia, mas aquele olhar marcaria o início da sua travessia pelo deserto do poder e do desejo. Nos dias seguintes, Khalid retornou à biblioteca, sempre à mesma hora, sempre sozinho, sempre pegando livros sobre impérios, guerras e estratégias. Aisha começou a esperar pela presença dele, percebendo que o som do relógio, antes imperceptível, agora se arrastava lentamente até o momento em que ele surgia. O silêncio entre eles era confortável, quase cúmplice. Ela notava como ele movia as mãos ao folhear páginas, a precisão dos gestos, a frieza calculada com que respondia a perguntas difíceis dos estudantes que às vezes lhe pediam ajuda. Em uma tarde chuvosa, Khalid se aproximou da mesa onde Aisha catalogava novos volumes. "Aceita jantar comigo esta noite?" A pergunta foi direta, sem rodeios. Ela hesitou. "Não costumo sair com desconhecidos. Então me permita não ser mais um desconhecido." O sorriso dele era ao mesmo tempo gentil e desarmante. Ela aceitou, quase sem perceber. O convite parecia inofensivo, mas carregava o peso de uma decisão que mudaria toda a sua trajetória. O jantar aconteceu em um restaurante discreto, com luzes baixas e música instrumental ao fundo. Khalid pediu pratos típicos libaneses, mas pouco comeu. Ele fazia perguntas sobre a infância de Aisha, sua família, seus sonhos. Respondeu pouco sobre si mesmo, desviando com elegância as perguntas sobre sua família. "A vida na minha casa é complexa. Muitas responsabilidades, muitos olhos atentos", disse, olhando para o copo de água como se buscasse ali um segredo. Aisha percebeu que ele se protegia de algo, mas não insistiu. O ar entre eles era denso, carregado de possibilidades e dúvidas. Quando se despediram, Khalid tocou a mão dela com suavidade, como quem pede permissão para atravessar uma fronteira. Nos dias seguintes, vieram outros encontros. Um passeio pelo Corniche, à beira-mar, onde Khalid comprou rosas de um vendedor ambulante e fez piada sobre a superstição local de que rosas amarelas trazem má sorte. Um café no centro, onde ele se surpreendeu ao vê-la recusar açúcar, dizendo que preferia o amargo do café puro. E uma visita inesperada ao hospital em que Omar, o irmão de Khalid, trabalhava. Ali Aisha percebeu que Khalid era tratado com respeito, mas também com uma distância quase reverente. Omar, simpático e descontraído, perguntou discretamente se ela estava preparada para o mundo de Khalid. Ela riu, achando graça na preocupação do futuro cunhado. Na terceira semana de encontros,
Khalid fez o convite: viajar com ele a Dubai. Disse que tinha negócios para resolver, mas queria que ela conhecesse um pouco do seu mundo. Aisha hesitou, consultou a mãe, que ficou desconfiada, mas ao saber do sobrenome Al-Rashid, apenas pediu que a filha tomasse cuidado. O irmão, animado, sugeriu que ela aproveitasse a chance de conhecer o mundo, mas pediu que ligasse todos os dias. O voo para Dubai foi o primeiro de muitos choques. O assento na primeira classe, o serviço impecável, a vista da cidade iluminada à noite quando o avião pousou, tudo parecia tirado de um filme ao qual Aisha não pertencia. No saguão do aeroporto, homens de terno a aguardavam, cumprimentando Khalid com reverência. O carro que os levou era silencioso, com bancos de couro macio e cheiro de madeira polida. Aisha observava tudo em silêncio, tentando memorizar cada detalhe daquele universo estranho. No hotel, Khalid reservou uma suíte com vista para o Burj Khalifa. No jantar, ele falou sobre negócios de forma abstrata, mencionando reuniões e contratos, mas nunca detalhes. Quando ela perguntou sobre a família dele, os olhos de Khalid endureceram por um breve instante. Meu pai era um homem difícil. Carrego muito do que ele deixou para trás. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Khalid segurou a mão de Aisha e, sem grande cerimônia, disse: Quero que você fique comigo, em Dubai. Quero que seja minha esposa. Ela ficou sem reação. O pedido não era romântico, não era envolto em promessas de amor eterno. Era uma proposta direta, quase uma negociação. Aisha tentou rir, pensando que era brincadeira, mas Khalid permaneceu sério. Não conheço ninguém como você. Quero que construa um futuro comigo. Não precisa decidir agora, mas preciso saber se posso confiar em você. Aisha sentiu o peso da escolha. Por um lado, havia o fascínio por aquele homem e pelo mundo ao qual ele pertencia. Por outro, o medo de abrir mão da própria história. Pensou na família, na vida restrita por dificuldades financeiras, na segurança que sempre sonhou proporcionar à mãe e ao irmão. A urgência de Khalid era palpável, como se houvesse um prazo invisível pairando sobre eles. Na noite seguinte, após longas conversas com a mãe e mensagens trocadas com o irmão, ela disse sim. O casamento foi marcado para dali a uma semana, no palácio da família Al-Rashid, nos arredores de Dubai. A cerimônia foi breve, sem muitos convidados, apenas familiares próximos, alguns homens de negócios e poucas mulheres, todas vestidas de modo tradicional. O salão reluzia com tapetes persas, lustres dourados e arranjos de flores brancas. O perfume de jasmim se misturava ao incenso queimado discretamente em cantos estratégicos, criando uma atmosfera suntuosa e ao mesmo tempo opressora. Aisha usou um vestido simples, mas elegante, de seda branca, com bordados prateados. Durante a cerimônia, Khalid segurou sua mão com firmeza, fitando-a com um olhar intenso, quase possessivo. O contrato de casamento foi assinado sem grandes formalidades. Ela se recordou de ter assinado diversos papéis, muitos em árabe jurídico, sem compreender totalmente o conteúdo. Padrão, lhe disseram. Apenas burocracia. Na primeira noite, o palácio parecia uma prisão dourada. O quarto era amplo, com janelas do chão ao teto, cortinas de linho leve que balançavam com a brisa quente do deserto. O chão de mármore frio, a cama com lençóis de algodão egípcio perfumados. Khalid foi gentil, mas distante, alegando cansaço após o dia intenso. Aisha ficou sozinha, ouvindo o tic-tac do relógio de parede, sentindo o vazio do espaço ao seu redor. Nos dias que seguiram, ela tentou se adaptar à rotina do palácio. Havia criadas discretas, sempre prontas, mas nunca intrusivas. Os sons eram abafados, como se cada passo fosse monitorado. O café da manhã era servido em uma sala com vista para os jardins internos, onde palmeiras e fontes de água criavam um microcosmo de tranquilidade artificial. Mas logo vieram as pequenas estranhezas. Na segunda noite, ao tentar sair do quarto para explorar o corredor, percebeu que a porta estava trancada por fora. No café da manhã seguinte,
Khalid disse que era por segurança, já que muitos convidados ainda permaneciam no palácio. Em outra ocasião, ao tentar fazer uma ligação para a mãe, a chamada foi abruptamente interrompida. Ela tentou novamente, mas o telefone apenas emitia um som surdo. Questionou Khalid, que disse ser um problema técnico. Em uma manhã, enquanto dobrava roupas no closet, encontrou um lenço de seda manchado de sangue, escondido no fundo de uma gaveta. O coração apertou, mas ela fingiu não perceber. Perguntou a Khalid, casualmente, sobre a procedência do lenço, mas ele apenas sorriu e disse ser de uma das criadas, que havia cortado o dedo. Aisha ainda chamava aquilo de amor, mas amor não tranca portas. Amor não esconde telefonemas. E amor certamente não deixa manchas de sangue em lenços escondidos no fundo de gavetas. Se você gosta desse tipo de história, cheia de escolhas impossíveis e reviravoltas, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo. E me conta de onde você está assistindo. Adoro conhecer quem está aí do outro lado da tela. Parte 3. Erosão. Com o passar das semanas, as pequenas fissuras começaram a se multiplicar. Khalid passou a viajar com frequência, muitas vezes sem avisar, deixando Aisha sozinha no palácio por dias. Ela perguntava ao motorista, aos empregados, mas recebia sempre a mesma resposta vaga. O senhor está resolvendo negócios. Uma noite, ao arrumar sua própria mala, encontrou no fundo do closet um passaporte com o nome Khaled Rashid. O rosto era o mesmo, mas o nome estava alterado. Aisha levou o documento até Khalid na noite seguinte, tentando esconder o nervosismo. Ele apenas olhou para o passaporte por alguns segundos antes de responder. É um nome comercial. Uso para fechar contratos em outros países por segurança, nada além disso. Aisha não insistiu, mas a explicação não dissipou a inquietação que crescia em seu peito. Certa manhã, quando passava pelo corredor principal do palácio, ouviu 2 funcionários conversando em voz baixa. Um deles mencionou um nome, Laila. Quando perceberam a presença de Aisha, silenciaram imediatamente, trocando olhares nervosos. Ela fingiu não ouvir, mas o nome ficou martelando em sua mente. Na tarde daquele mesmo dia, ao arrumar livros no escritório de Khalid, encontrou uma fotografia antiga, meio desbotada, de uma mulher muito parecida consigo. Os traços eram familiares, olhos amendoados, cabelo escuro, sorriso contido. No verso da foto, apenas uma data e um nome. Laila, 2019. Mais tarde, quando Khalid retornou, Aisha não conseguiu evitar o confronto. Khalid, quem é essa mulher da foto? Ele demorou alguns segundos para responder, olhando fixamente para o retrato antes de colocá-lo de volta na gaveta. Ninguém importante. Ela se parece comigo. Muitas pessoas se parecem. É o acaso. Mas por que você guarda a foto dela? O silêncio se prolongou. Ele fechou a pasta de documentos com um clique seco. Aisha, há coisas que é melhor não perguntar. Ela sentiu o peso daquela resposta. Não era apenas uma história do passado. Era um segredo que ainda pulsava sob a superfície do presente. Determinada a entender, Aisha buscou aliados. O irmão de Khalid, Omar, era atencioso, mas evitava falar do passado da família. Certa tarde, fingindo precisar de remédios para dor de cabeça, pediu que a criada mais antiga, Samira, lhe trouxesse à farmácia do palácio. No caminho, discretamente, perguntou sobre Laila. Samira hesitou antes de sussurrar. Laila trabalhava aqui. Era muito próxima do Sr. Khalid, mas ela sumiu. Ninguém fala sobre isso. Naquela noite, Aisha pesquisou o nome Laila Mansur em seu laptop, conectando-se à internet do palácio, sempre lenta e monitorada. Encontrou uma notícia de 3 anos atrás. Funcionária da família Al-Rashid desaparece misteriosamente. Última vez vista, nos arredores do Palácio de Dubai. Nenhum desdobramento, nenhum corpo encontrado, apenas o silêncio da mídia. O clima de paranoia se intensificou. Em um jantar, a comida de Aisha tinha um gosto estranho, metálico. Ela evitou comer, alegando indisposição.
No dia seguinte, ao tentar sair de carro para o centro de Dubai, o veículo quebrou misteriosamente. O motorista, ansioso, disse que já resolveria, mas Aisha percebeu que o telefone do carro estava mudo. Tentou ligar para a mãe do próprio celular, mas a ligação caía sempre depois do primeiro toque. Mais tarde, Khalid a questionou diretamente. Com quem você tem falado ultimamente, Aisha? Lembre-se, aqui todos precisam de lealdade. Naquela noite, enquanto Khalid dormia ao seu lado, Aisha decidiu agir. Pegou o molho de chaves do escritório dele, guardado na gaveta da mesa de cabeceira. O corredor estava mergulhado em sombras, apenas a luz azul dos sensores de presença iluminando o caminho. O som metálico das chaves girando na fechadura pareceu alto demais. O escritório, parte 3. Erosão. No 18º dia em Dubai, Aisha deixou de marcar datas no calendário de papel que pendurara discretamente atrás da porta do closet. As manhãs eram todas iguais, o som abafado dos passos dos criados, a luz dourada invadindo as janelas altas do quarto e a ausência constante de Khalid na cama ao lado. O lençol do lado dele amanhecia sempre frio, mesmo quando ele retornava tarde, exalando um perfume amadeirado misturado a algo metálico, como moedas antigas guardadas por tempo demais. Aisha começava a notar detalhes que antes deslizavam por sua percepção sem causar alarde. A troca frequente de seguranças, os olhares que se desviavam quando ela entrava num cômodo, o silêncio calculado das criadas mais antigas. Era uma tarde abafada. O ar-condicionado não conseguia abafar o calor do deserto que insistia em atravessar as paredes grossas do palácio. Khalid havia partido cedo, dizendo que resolveria negócios no centro financeiro. Aisha aproveitou para explorar o escritório dele, um cômodo repleto de livros encadernados em couro, mapas antigos e artefatos de valor histórico. Ela se deteve diante da mesa maciça de ébano, os dedos passando de leve pelas gavetas fechadas, tentando escutar o clique que indicasse uma fechadura mal travada. Mas nada cedia. Pousou o olhar sobre uma pasta de couro avermelhado, semi-aberta, mas antes que pudesse puxá-la, a porta rangeu. Omar, o irmão mais novo de Khalid, apareceu, jaleco pendurado no ombro, expressão cansada. Omar parecia hesitar antes de falar, analisando Aisha como quem pesa as palavras para não desencadear um desastre. — Você está bem? — perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela assentiu, mas manteve os olhos na pasta, disfarçando. — Só procurando um livro para me distrair. Ele se aproximou, gestos cuidadosos, como se o escritório não fosse um lugar seguro nem para ele. — Se precisar de alguma coisa, me procure. E antes de sair, completou. Nem tudo aqui é o que parece. A porta fechou, deixando no ar um odor sutil de antisséptico e advertência. No jantar daquela noite, Khalid estava especialmente calado. O som dos talheres ecoava sobre a mesa de mármore, o cristal das taças tilintando nas mãos nervosas de Aisha. Ela arriscou perguntar sobre o dia dele, mas ele respondeu com frases curtas, quase automáticas. Quando ela se levantou para buscar uma garrafa de água, percebeu de relance um envelope parcialmente escondido sob o jornal dobrado na ponta da mesa. O nome Laila, escrito à mão, em tinta azul já desbotada, fez o estômago de Aisha se contrair. Naquela noite, Aisha sonhou com corredores intermináveis, portas que se fechavam sozinhas e vozes sussurradas em árabe, ininteligíveis. Ao acordar, o travesseiro estava úmido, e o quarto parecia menor, sufocante. Ela se obrigou a lembrar de si mesma. A garota da biblioteca em Beirute, a estudante apaixonada por história, que acreditava que o amor podia reconstruir o passado e abrir portas para o futuro. Mas agora as portas só se trancavam. No dia seguinte, Khalid anunciou que viajaria para Abu Dhabi. Não explicou o motivo, nem sequer olhou nos olhos dela ao dar a notícia. Aisha tentou disfarçar o alívio, e assim que o carro saiu pelo portão principal, foi até o closet dele. Entre ternos alinhados e camisas engomadas, encontrou uma pequena caixa de couro. Dentro havia 2 passaportes, um com o nome Khalid al-Rashid, outro
Surpreendente, com o nome Youssef Al-Fahim, a mesma foto, o mesmo rosto, mas um nome completamente diferente. O coração de Aisha palpitou com força, mas ela obrigou-se a continuar. Nos bolsos de um dos casacos um bilhete amassado. Encontro às 21 horas, Salão Dourado. E presa sob o forro da caixa, uma fotografia antiga. A imagem mostrava Khalid ao lado de uma mulher de cabelos escuros, olhos amendoados, sorriso tímido, quase idêntica a Aisha. O choque foi imediato. A mulher da foto poderia passar por sua irmã gêmea. No verso, apenas uma palavra: Laila. Aisha sentiu as pernas fraquejarem. À tarde, Aisha desceu à cozinha atrás de um copo d'água, mas encontrou apenas a criada mais velha, Zainab, limpando o balcão com movimentos apressados. Quando ela entrou, Zainab sussurrou algo para a jovem assistente, que imediatamente cessou a conversa e saiu, deixando um silêncio constrangido no ar. Aisha fingiu não notar, mas a sensação de estar sendo observada a acompanhou enquanto subia as escadas. Mais tarde, folheando um álbum de fotografias antigas da família, encontrou outra foto de Laila, desta vez no jardim do palácio, segurando uma taça de vidro. A data escrita no canto inferior era de apenas 3 anos atrás, o mesmo período em que, segundo as notícias, ela havia desaparecido. A inquietação crescia. Na noite seguinte, durante o jantar, Aisha não conseguiu conter a curiosidade. Empurrou o prato de lado e, com o envelope da foto ainda fresco na memória, encarou Khalid, que parecia distante, mexendo distraidamente no celular. Khalid, quem é essa mulher da foto? Perguntou, voz firme, mas baixa, tentando controlar o tremor. Ele não levantou os olhos, apenas virou a pasta para longe dela. Ninguém importante, respondeu num tom que soava tanto como um fim de conversa quanto um convite para insistir. Ela se parece comigo. Aisha persistiu, sentindo o próprio rosto arder. Khalid ergueu lentamente os olhos, o olhar cortante, porém vazio. Muitas pessoas se parecem, é o acaso. Ela inspirou fundo, encarando-o. Mas por que você guarda a foto dela? Um silêncio espesso se instalou. Ele fechou a pasta, o movimento brusco. Aisha, há coisas que é melhor não perguntar. A sala pareceu encolher, o ar rarefeito. Ele levantou-se, foi até a janela e ficou ali, de costas, observando a escuridão do jardim. Aisha percebeu que naquela casa, perguntas tinham peso de dinamite. Consumida por dúvidas, ela procurou Omar, esperando encontrar alguma pista, alguém que quebrasse o muro de silêncio. Ele a recebeu no consultório particular do palácio, entre certificados emoldurados e o cheiro estéril de álcool gel. Omar hesitou, mas diante da insistência de Aisha, murmurou. Laila era próxima da família, muito próxima. Ela sumiu de repente. Ninguém mais falou no assunto. Por quê? Aisha apertou a voz trêmula. Melhor não mexer nisso, Aisha. Aqui, perguntas têm preço. Ela saiu de lá com a cabeça girando. No corredor, um dos motoristas do palácio, Samir, a abordou com um papel dobrado. Laila Mansur, última vez vista, Palácio Al-Rashid, 12 de maio. O nome ficou gravado como um código secreto. Pesquisou no celular, as mãos suando. Laila Mansur, libanesa, desaparecida há 3 anos. Última localização conhecida. O mesmo palácio em que Aisha agora dormia. Os dias seguintes foram marcados por uma sucessão de pequenas desconfianças. Um dia, Aisha sentiu um gosto amargo no chá verde que tomava toda manhã. O sabor metálico ficou na boca, como se tivesse mordido a língua. A criada jurou que era um novo blend de ervas, mas Aisha não acreditou. Horas depois sentiu uma leve tontura, mas não comentou com ninguém. O medo de estar sendo envenenada a fez abandonar qualquer alimento que não preparasse ela mesma. Outra vez, ao sair para um compromisso no centro, o carro dela simplesmente não funcionou. O motorista alegou um problema no alternador, mas Aisha desconfiou. O veículo havia sido revisado no dia anterior. Voltou ao palácio a pé, sentindo olhares ardendo em sua nuca.
No escritório improvisado no quarto, tentou ligar para a mãe em Beirute. O telefone estava mudo. Testou outro número, o de uma amiga da universidade. Nada. Fez um teste. Ligou para Omar, dentro do próprio palácio, e a ligação completou no mesmo instante. O aparelho estava claramente interceptado. O controle era total. Naquela noite, quando Khalid dormia ao seu lado, Aisha ficou imóvel, sentindo a respiração regular dele, pesada, quase possessiva. Esperou até que os roncos suaves se tornassem o único som do quarto. Com movimentos precisos, pegou o molho de chaves que ele deixara sobre a mesa de cabeceira. Saindo do quarto, os pés descalços sobre o tapete persa, caminhou até o corredor e parou diante da porta do escritório. A chave girou 3 vezes antes de abrir. A cada clique, Aisha olhava para trás, certa de que seria surpreendida. O corredor estava vazio, mas ela jurava ouvir o farfalhar do vestido de Zainab, ou um passo abafado atrás das cortinas. Entrou e fechou a porta com o menor ruído possível. O escritório à noite parecia outro ambiente. As sombras pareciam vivas, as lombadas dos livros formavam uma muralha protetora. Aisha foi direto ao armário de ferro que vira Khalid abrir outras vezes. Tentou as chaves uma a uma até ouvir o estalo que anunciou sua vitória. O armário se abriu com um rangido, revelando uma pasta preta, lacrada com um elástico. Dentro, documentos, fotografias, envelopes. No fundo, uma caixa de metal. Aisha a abriu, sentindo o suor escorrer pela têmpora. Havia pilhas de documentos bancários, folhas carimbadas em inglês e árabe. Transferências para contas offshore, sempre nos mesmos nomes, datas sequenciais, valores exorbitantes. Entre as folhas, fotos de Layla, em diferentes lugares do palácio, com datas posteriores ao seu desaparecimento oficial. Uma gravação em pendrive, etiquetada Layla 2405. Ela tremia ao plugar o pendrive no notebook de Khalid. A gravação começou. Vozes abafadas, Layla suplicando um homem, não Khalid, mas alguém com sotaque semelhante, ameaçando-a para que assinasse um documento. Um barulho de tapa, um choro contido, e a gravação se encerrou abruptamente. No topo da pilha, uma folha impressa com uma lista de nomes. Aisha reconheceu alguns: políticos, juízes, policiais, todos de alto escalão. Os nomes estavam conectados por setas, datas e anotações. No canto, um círculo em vermelho ao redor do nome do investigador-chefe do caso Layla. Caso abafado. Pagamento em 15/06. O celular de Aisha tremia em sua mão, mas ela conseguiu tirar fotos de tudo. O suor misturava-se às lágrimas que teimavam em cair. A cada clique, sentia que ultrapassava uma linha sem volta. Sentou-se na cadeira de couro, laptop aberto, e digitou os nomes um a um no buscador. Resultados pipocaram. Empresários listados em escândalos abafados, juízes que haviam sumido do noticiário após denúncias, políticos acusados de tráfico humano e corrupção. Encontrou uma notícia esquecida. Escândalo de tráfico humano abafado, falta de provas, encerra a investigação. O nome do investigador da lista, o mesmo que arquivou o caso de Layla, aparecia na reportagem. As mãos de Aisha não paravam de tremer. O medo de ser descoberta era menos intenso do que a indignação. O abismo de poder era tão profundo que a verdade parecia inútil. Se eu denunciar, ele vai preso. Mas os homens da lista vão atrás de mim, do meu irmão, da minha mãe. Eles têm poder para apagar pessoas. Layla prova isso. Mas se eu calar, quantas outras Laylas? Quantas mulheres desaparecidas que ninguém procura porque ele paga para não procurarem? O pensamento ecoava como um mantra doloroso. Na manhã seguinte, antes que Khalid retornasse, Aisha deixou uma foto de Layla sobre a mesa dele, bem ao lado de sua caneta favorita. Quando ele chegou, percebeu imediatamente. O olhar dele era de uma fúria gélida, mas o sorriso era controlado. Vejo que encontrou algo interessante, disse, examinando a foto. Por que ela sumiu? Aisha arriscou. Khalid suspirou, sentando-se. Era negócio do meu pai. Herdei a culpa, mas não as escolhas.
Aisha não acreditou. Khalid percebeu. Eu prometo, Aisha. Se você ficar quieta, eu saio disso, por nós. Ela apenas o encarou, o silêncio mais eloquente do que qualquer palavra. Pela primeira vez entendeu. Não era amor que ele sentia. Era posse. E coisas possuídas não têm permissão para falar. O tempo no palácio passou a ser insuportável. Os corredores pareciam mais estreitos, as portas mais pesadas. Cada ruído a fazia pular. Aisha decidiu que não era mais possível esperar. Foi até o café de um hotel próximo, um lugar movimentado, onde ninguém prestaria atenção em mais uma mulher de olhos tristes. Pegou o celular e digitou um nome que ouvira na rádio dias antes: Farida Jalil, jornalista investigativa que já havia denunciado corrupção no Líbano e nos Emirados. Encontrou o contato em um site de denúncias anônimas. Digitou uma mensagem cifrada. Tenho informações sobre Leila Mansour. Perigo. Preciso falar pessoalmente. A resposta veio minutos depois. Encontro amanhã, 14 horas, Café Al-Nur. Sente na mesa dos fundos. Aisha passou o resto do dia copiando documentos, fotografando tudo, gravando conversas escondidas. O medo era uma sombra constante. Separou um envelope com todas as provas e escreveu uma carta para Omar. Se algo acontecer comigo, entregue isso à polícia. Na manhã seguinte, Khalid saiu mais cedo que o habitual. Aisha aproveitou para preparar o dossiê. O envelope pesava como chumbo em suas mãos. Saiu do palácio com passos rápidos, disfarçando o nervosismo. No café Al-Nur, sentou-se no fundo, as costas voltadas para a parede. Farida chegou pontual. Óculos escuros, cabelo preso num coque. Sentou-se sem sorrir. Você tem provas? Perguntou em árabe. Aisha deslizou o envelope pela mesa. Tudo está aqui. Mas preciso de proteção. Farida abriu o envelope. Examinou rapidamente as fotos, os documentos. Isso é mais do que eu esperava. Você tem noção do que isso significa? Tenho. Aisha desviou o olhar. E medo também. Farida tocou de leve na mão dela. Vamos publicar, mas precisa confiar em mim. Não conte a ninguém. Parte 6. Desfecho. 38 a 45 e Main Mode 1400 a 1800 palavras. O salão do tribunal parecia respirar com dificuldade, como se as paredes e o teto abobadado lutassem para conter a tensão prestes a explodir. Aisha, sentada à frente do microfone, sentiu o olhar do juiz fixo sobre si. Austero, mas atento, como o de alguém que carrega o peso de muitos vereditos. Advogados, jornalistas, familiares e curiosos ocupavam cada centímetro das arquibancadas. O cheiro de madeira encerada se misturava ao aroma cítrico do perfume de alguém na fileira de trás, e o burburinho de expectativas era sufocado pela iminência da verdade. Khalid, algemado, sentava-se ao lado do advogado de defesa. Seu rosto permanecia inescrutável, apenas uma ruga mais profunda entre as sobrancelhas denunciava a atenção. Os flashes das câmeras explodiam como relâmpagos cada vez que ele movia a cabeça, mas ele não desviava os olhos de Aisha. Entre eles, uma mesa repleta de documentos, papéis que poderiam significar o fim de um império ou o início de uma nova vida para muitas pessoas. O juiz pigarreou, ajeitou os óculos e fez sinal para que Aisha iniciasse seu depoimento. O gravador digital se acendeu com um clique quase solene. Ela respirou fundo, recordando tudo o que a havia trazido até ali. Os corredores silenciosos do palácio, os telefonemas interrompidos, o frio metálico das chaves do cofre em sua mão trêmula, as noites em claro pesando cada decisão. Aquela não era só a história dela. Era também a de Laila, de tantas outras mulheres sem rosto ou nome, e até mesmo a de Khalid, prisioneiro de escolhas herdadas e feitas. A voz de Aisha saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Excelência, o que tenho a relatar não é apenas sobre as ações de Khalid al-Rashid, mas sobre um sistema que protege os poderosos e silencia os vulneráveis. Conheci Khalid há 3 anos em Beirute. Ele se apresentou como um homem generoso, interessado em história e cultura. Senti que poderia confiar nele.
Ela fez uma pausa buscando os olhos do acusado, mas encontrou apenas um muro. Mas logo percebi que havia segredos demais, portas fechadas demais. Ela contou sobre o casamento, sobre o isolamento no palácio, as viagens sem explicação, a fotografia de Layla, a lista de nomes. Descreveu com precisão o momento em que encontrou os documentos, transações bancárias secretas, conversas gravadas, provas de manipulação de investigações. Com calma, explicou como havia reunido o dossiê, como buscou a ajuda de Farida, a jornalista, e alertou seu cunhado Omar temendo por sua vida e da família. A cada detalhe, o ambiente no tribunal se tornava mais denso. Sussurros abafados, olhares de surpresa, a caneta do estenógrafo deslizando apressada. O advogado de defesa tentou interromper, mas o juiz negou o pedido. Queria ouvir tudo, sem cortes. O Sr. Khalid não agiu sozinho, e sim dentro de uma rede poderosa. Mas ele sabia. Ele tomou decisões que custaram a liberdade, e talvez a vida de pessoas como Layla. Eu mesma fui usada sem saber como parte de um esquema maior. Assinei papéis no dia do casamento que abriram contas em meu nome. Só descobri depois. O advogado de Khalid a encarou com desdém, mas ela não se intimidou. Por que só agora? Questionou ele, tentando descredibilizá-la. Aisha ergueu o queixo. A voz vacilou por um momento, mas se manteve digna. Porque tive medo. Porque amar alguém pode cegar, pode calar. Mas o silêncio não protege ninguém. Eu escolhi não ser cúmplice. O juiz agradeceu, pedindo que ela permanecesse à disposição. Khalid então foi autorizado a se manifestar. Ele se levantou, algemas tilintando, e por um segundo pareceu que as palavras lhe faltariam. Mas, como sempre, manteve o tom controlado e magnético. Excelência, as acusações são graves. Não nego que minha família esteve envolvida em negócios obscuros no passado. Herdei mais do que um nome e patrimônio. Herdei inimizades, dívidas morais. Mas não sou responsável por todos os pecados dos meus antepassados. Ele olhou para Aisha, e o olhar era quase um pedido de compreensão. Aisha sempre buscou a verdade, mesmo quando eu tentei protegê-la dela. Talvez eu tenha errado ao subestimar sua coragem, mas muito do que ela relata foi manipulado por terceiros. Layla, por exemplo, não está morta. Ela fugiu temendo represálias de pessoas que não sou eu. O murmúrio se intensificou. O juiz pediu silêncio. Tenho provas de que tentei romper com esse ciclo, mas, para alguns, sair não é permitido. Tentei proteger Aisha e minha família. Talvez tenha fracassado nas duas coisas. O juiz então convocou a testemunha surpresa, Farida Jalil, a jornalista que recebera o dossiê. O depoimento dela confirmou a autenticidade dos documentos e revelou ter conseguido contato com Layla, viva e escondida no exterior, temendo voltar por conta de ameaças que denunciou ao deixar o país. O ambiente se eletrizou. Advogados de defesa e acusação discutiram. A mídia anotava freneticamente, e Aisha sentiu um nó se desatar dentro do peito. Não era apenas sobre Khalid, era sobre algo maior. O veredito veio no dia seguinte. O juiz, solene, leu as conclusões diante de uma multidão atenta. Considerando as provas apresentadas, o réu Khalid al-Rashid é condenado por obstrução de justiça, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, com atenuante de ter colaborado parcialmente com as investigações. A corte recomenda a proteção à testemunha Aisha Samara e abertura de inquérito sobre os demais nomes da lista. O som dos flashes, as palavras em árabe e inglês, as exclamações abafadas, tudo se misturou ao anúncio da sentença. 15 anos de reclusão, com possibilidade de revisão após 8, caso haja novas provas de colaboração. Aisha saiu do tribunal como quem desperta de um sonho ruim, exausta, mas aliviada. No saguão, viu Omar esperando por ela, semblante preocupado, mas orgulhoso. Do lado de fora, repórteres chamavam seu nome. Ela recusou entrevistas. Naquele momento, não queria ser símbolo de nada. Só precisava respirar. O tempo passou. 6 meses se escoaram como areia fina.
Mas para Aisha, cada dia foi uma reconstrução. Ela voltou ao Líbano, alugou um pequeno apartamento em um bairro tranquilo de Beirute. Não era mais a mesma mulher de antes. Havia algo de mais firme em seu jeito de andar, uma clareza nova no olhar. Aceitou um emprego em uma editora, longe do brilho e do perigo de Dubai, e se reencontrou com os velhos amigos, em cafés onde a vida parecia desacelerar. O noticiário acompanhava o desenrolar dos processos. Alguns nomes da lista foram presos, outros fugiram, outros ainda resistiam, protegidos por suas redes. Farida seguiu publicando reportagens, e Laila, viva em algum lugar da Europa, enviou uma carta agradecendo a Aisha por não ter desistido. O vínculo entre as duas nunca seria de amizade, mas de respeito profundo. No final de tarde chuvoso, Aisha recebeu uma carta oficial do presídio em Dubai. Khalid pedia uma visita. Ela hesitou por dias, mas no fim decidiu ir, não por ele, mas para fechar um ciclo. O presídio era frio e asséptico, o portão de ferro rangeu ao ser aberto. Na sala de visitas, Khalid parecia menor, o terno substituído por roupas simples, o rosto magro, os olhos menos duros. Eles se encararam longamente antes que qualquer palavra fosse dita. "Você veio", ele disse sem arrogância, apenas surpresa. "Vim", respondeu Aisha. "Não para você, para mim." O silêncio se estendeu, denso de tudo o que ficou por dizer. "Por muito tempo achei que te amava", ela continuou a voz baixa, "mas no fundo, amei a ideia de quem você poderia ser. Eu queria acreditar que era possível mudar tudo com amor, mas descobri que proteger alguém das consequências dos próprios atos não é amor, é cumplicidade. E eu me recuso a ser cúmplice." Khalid desviou o olhar, o orgulho diluído pela compreensão amarga. "Se um dia sair daqui, espero que encontre paz. Não poder, não controle. Só paz." Ela se levantou, pronta para ir. Khalid a observou, e naquele gesto havia um reconhecimento silencioso, de derrota, mas também de respeito. Fora do presídio, Aisha caminhou sob a chuva fina, sentindo-se estranhamente leve. Não havia vitória plena naquele desfecho. Havia perdas irreparáveis, cicatrizes profundas e uma liberdade conquistada a duras penas. Mas, pela primeira vez, ela era dona da própria história. A vida seguiu. Em noites silenciosas, Aisha se pegava pensando se teria feito diferente, se teria amado menos, investigado mais cedo, fugido antes. Mas sabia, no fundo, que toda escolha era filha do tempo em que foi feita. E, acima de tudo, aprendeu que o preço do poder não é apenas cobrado de quem o exerce, mas de todos ao redor. Seus dias passaram a ser preenchidos com pequenos rituais: café forte pela manhã, caminhadas ao pôr do sol, telefonemas para a mãe, projetos literários que resgatavam histórias de mulheres esquecidas. A cada passo, a sensação de recomeço era real. A última carta que recebeu de Laila continha poucas linhas, mas dizia tudo. "Obrigada por não calar, por não desistir, por ser a voz que eu não pude ser. Que sua vida seja leve, mesmo depois da tempestade." Aisha guardou a carta entre as páginas de um velho exemplar de A Queda dos Impérios, e toda vez que abria o livro, lembrava que algumas verdades destroem. Mas o silêncio destrói ainda mais. No fim, ela escolheu a verdade, e a verdade a libertou. Não sem cicatrizes, é verdade, mas livre, capaz de decidir os próprios rumos. E agora, se essa história mexeu com você, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Comenta de qual cidade está assistindo. Eu leio todos, sempre. Obrigado por ficar até o fim. Até a próxima história. Fim.